Eu comprei uma casa. Daí 1 ano eu resolvi regularizar a documentação, tirar um habite da casa. Vem uma averbação. Eu faço uma averbação de um falecimento. Eu faço a averbação de um endereço que mudou. Às vezes a rua mudou de nome. Então, averbações são atos um pouco mais simples, tudo dentro da matrícula. E registro, que se faz dentro da matrícula, são mudanças sempre de propriedade. Bom, estamos começando mais uma edição do Ponto Imobiliário. Seja muito bem-vindo, porque esse é o podcast da NET Imóveis, em parceria com a CDL-FM. Aqui você sabe, são análises, tendências, boas conversas sobre o mercado imobiliário no Brasil e no mundo, porque nós já falamos muitas vezes aqui de outros pontos onde se negociam imóveis para brasileiros. Por exemplo, no último episódio falamos sobre Portugal e conversamos muito sobre essa realidade. No episódio de hoje nós vamos falar sobre documentação, matrícula, documentos essenciais para a compra de um imóvel. Quem está comigo é o Arthur Orlando, que é diretor da Coração Eucarístico NET Imóveis. Arthur, que bom que você está aqui para essa prosa, que você vai tirar dúvidas minhas, inclusive. Não, tranquilo. Muito bom para a gente poder falar sobre isso. Eu estou comprando um imóvel, e aí sempre surgem dúvidas de que documentos são imprescindíveis, indispensáveis para fazer um negócio. Então explica para a gente a diferença entre escritura, registro, matrícula e averbação. Sim. Bom dia a todos. Na verdade, a gente tem sempre, numa negociação, um documento importantíssimo e, vamos dizer assim, anterior a todos, e que sempre deve ser feito, que é o contrato de promessa de compra e venda, né? Ali rezam todas as condições, todas as obrigações, eventuais penalidades, prazos, esse tipo de coisa. O contrato de promessa de compra e venda, ele sempre é ratificado, ele sempre é confirmado com um outro documento que normalmente é a escritura. A escritura, tudo que você pedir, o escrevente, o tabelião do cartório de notas, ele escreve valor, prazo, da mesma forma, ou seja, ele transcreve para ali as condições do contrato, do combinado. A escritura, ela tem uma característica que ela transfere a propriedade. Quem sai do cartório, saiu do cartório, você deixou de ser dono ali naquele momento. Mas existem outros documentos que têm o mesmo poder da escritura. Documentos que a gente fala justamente isso, poder de escritura pública, que são o documento do banco que libera um financiamento imobiliário, o documento que libera um fundo de garantia junto ao banco, uma partilha por ocasião de um divórcio ou de um falecimento, um uso capião e alguns outros. É o que se chama de justo título. Então a escritura é um justo título, você tem o título de propriedade. Tanto que quem compra com financiamento muitas vezes fala assim, cadê minha escritura? Essa pessoa não tem escritura em cartório, ela tem o contrato do banco que tem poder de escritura. Ok. Para esse documento acontecer, algumas etapas têm que ser vencidas, né? Uma delas, a mais importante, é o pagamento dos impostos, o pagamento do ITCD junto à prefeitura. Esse é imprescindível. Em Belo Horizonte, o percentual é de 3% sobre o valor da avaliação da prefeitura. Então, independente de ser uma escritura à vista, de ser um contrato com o banco, de ser uma partilha, tem que se pagar o ITBI, que é de 3% junto à prefeitura, ou o ITCD, no caso de uma partilha. Correto? Falei no início até ITCD junto à prefeitura, mas é o ITBI. E isso é de acordo com o valor venal que está... De acordo com a avaliação da prefeitura, aquela que vem na guia do IPTU. Não exatamente aquela, mas geralmente, hoje em dia, tem sido uma avaliação bem justa com o mercado. Certo? Perfeito. Então, paga-se o ITBI, ITCD é só no caso de partilha, retificando aí o que eu falei, e partes para esse documento tem poder de escritura. Vamos numa linha de ser à vista, uma escritura em cartório. A pessoa ali comparece o proprietário, assina-se a escritura, ele se torna dono. Só que aquele documento não é um documento final. Ele é um documento que tem que ser publicado. E a publicidade desse documento se dá a partir do momento do registro dele no cartório de registro de imóveis. Ou seja, todos esses documentos que transferem a propriedade, seja o contrato do banco, seja a escritura, seja o uso capião, o que for, ele tem que ir para o cartório de registro de imóveis. Escritura, a gente pode lavrar em qualquer cartório. Eu estou fazendo a negociação de um imóvel em Belo Horizonte. Eu posso lavrar uma escritura
em qualquer cartório do Brasil. Posso lavar uma escritura em São Paulo, mas o registro não. O registro onde tem onde está localizado. É no domicílio do imóvel e específico em determinado cartório de registro de imóveis. Por exemplo, a nossa região do cartório, a nossa região do coração eucarístico, é no cartório do terceiro ofício. O centro é em outro cartório, o Buritis em outro cartório. Então, depende da localização. Esse cartório é imutável. A matrícula do imóvel, que é o documento aonde vão todas as averbações, todos os registros, ela é sempre no mesmo cartório. Então, a diferença um é o título que transfere a propriedade. O outro, a matrícula, é um documento onde a gente conta a história do imóvel toda. Essa pessoa, por exemplo, que comprou à vista, ela vai levar lá e vai registrar. Depois daquele documento, ela fica sendo efetivamente dono. Tanto que existe aquele ditado antigo, quem não registra não é dono. E é dessa forma mesmo. Uma pessoa que compra financiado, leva lá o documento do banco, está ali alienado ao banco. É dela, mas ela tem entre aspas, uma mancha na matrícula, que é aquela dívida, e ali daqui 2, 5, 10, 15 anos, quando ela quitar o imóvel, ela tem que levar lá uma carta do banco, dando baixa naquela alienação. Ela tem que quitar o imóvel na matrícula. Vendeu, separou, divorciou, casou, tudo tem que ser levado à matrícula. E eu queria falar até um pouco disso, porque o que é muito importante hoje, quando a gente vai fazer uma negociação, é que as pessoas estejam atentas para a sua situação civil prática estar retratada na matrícula. As pessoas, às vezes, todos com boa fé e sem maldade nenhuma, as pessoas têm os seus atos na vida, ao longo da vida, casamentos, divórcios, falecimentos, resolvem, às vezes, parcialmente a documentação, mas não dão fim nessa documentação levando na matrícula. Por exemplo, hoje, se eu for fazer uma nova escritura vendendo um imóvel, o cartório de notas, esse que faz a escritura, sim, ele exige uma certidão de casamento atualizada, em no máximo 90 dias. Se ali, na matrícula do imóvel, a pessoa, quando adquiriu, era solteira e hoje ela é casada, é simples, a pessoa não lembrou de, quando casou, publicar isso na matrícula. Isso pode ser um imbróglio, porque demora um certo tempo, tem que tirar uma certidão atualizada, a pessoa casou às vezes num outro estado, ou então casou até no exterior, tem que pegar um traslado dessa nova certidão para levar na matrícula do imóvel, porque não existe uma escritura onde a pessoa, com o documento de certidão de casamento é casada, estar escrito na matrícula que é solteiro. Então, se porventura eu compro um apartamento como solteiro e me caso, o correto seria, imediatamente após a emissão da minha certidão de casamento, eu ir até o cartório de registro do imóvel e publicar, então, junto àquela matrícula, o meu casamento. Sim. Isso abreviaria qualquer outro problema. Essa situação, ela é tranquila, muitas vezes facilmente resolvida, e a gente só tem que ter essa lembrança sempre, principalmente quando você está disposto a iniciar o seu processo de venda. O mesmo funciona, por exemplo, se eu tiver essa mesma situação para o divórcio ou para o falecimento, por exemplo, sim, de uma pessoa. E nessas duas hipóteses, sim, Paulo, é até um pouquinho mais complicado, porque quando é um casamento é simples, né? A gente é só mesmo publicar e mudar o seu estado civil. Juntar é mais fácil. Juntar é mais fácil, nesse sentido. E quando é um divórcio ou um falecimento, envolve um outro aspecto, que é a partilha daquele bem. Sim. Então, muitas vezes acontece até do casal esquecer um pedaço de um imóvel que às vezes ele tinha em comunhão com irmãos. Eu separei, eu coloquei lá na minha partilha o meu apartamento, mas aquele que a minha mãe mora, que está com mais 3 irmãos, eu esqueci. Então a pessoa tem que ficar muito atenta no momento do divórcio ou de uma partilha por ocasião de um falecimento, listar todos os bens, lembrar, né? A gente chama o rol de bens, tem que ser muito bem montado, para que na hora que finalizar tudo,
poder levar aquele documento, que é o formal de partilha, que formalizou aquela situação, ao cartório de registro de imóveis, não tem nada a ver com escritura, e publicar aquela nova partilha. Esse é um pouquinho mais difícil, porque envolve alguns outros impostos, envolve uma burocracia maior, não só com a prefeitura, mas também com o Estado, e geralmente demora mais um pouco. Importante comentar que, hoje em dia, quando existe um falecimento, ou um divórcio, propriamente dito, e se todas as partes estão de comum acordo, se não tem uma criança ou um impedido, uma pessoa doente, curatelado ou interditado no processo, isso hoje em dia pode ser feito no cartório de notas. Não há necessidade de um processo. Registro. Não. De um processo. De um processo. Não há necessidade de ir no fórum. Tá, porque depois do cartório de notas, então de posse disso, você vai ao cartório de registro. Cartório de registro. Então, o que acontece? Aconteceu um falecimento, todos os herdeiros são maiores de idade, não tem nenhuma criança. Sim. Ninguém está doente, impedido, curatelado, nada disso. Pode-se fazer uma escritura de partilha, todas as partes de comum acordo, e juntamente com um advogado, é necessário. O valor é praticamente o mesmo, até às vezes um pouquinho mais caro, os impostos são os mesmos, mas não existe mais aquela necessidade de antigamente de abrir um processo no fórum para isso. As partes estando de acordo, lava-se uma escritura de partilha e leva ela no registro de imóveis. Isso é imprescindível. Nós falamos então da escritura do registro da matrícula e a averbação. Não, aí na verdade, tudo que está dentro da matrícula são averbações ou registros. Por exemplo, quando eu adquiro um imóvel, eu faço um registro daquela propriedade. Às vezes, há necessidade de algumas pequenas averbações e ajustes. Por exemplo, eu comprei uma casa. Daí um ano eu resolvi regularizar a documentação, tirar um habite da casa. Vem uma averbação. Eu faço uma averbação de um falecimento. Eu faço a averbação de um endereço que mudou. Às vezes a rua mudou de nome. Então, averbações são atos um pouco mais simples, tudo dentro da matrícula. E registro, que se faz dentro da matrícula, são mudanças sempre de propriedade. Com a matrícula, eu posso dizer que eu tenho a certidão de nascimento do imóvel. Sim, isso? A certidão de nascimento que conta toda a história dele. E conta a história dele até o fim. Todos os proprietários, todos os casamentos, toda a história que aconteceu. Tá, e aí eu estou vendendo um imóvel, vou até a Coração Eucarístico Net Imóveis. Chego lá e pergunto, Arthur, o que eu preciso trazer para você ver se está tudo ok? Sim. Normalmente, o que se pede e o que é necessário são essa matrícula atualizada e casando com a situação civil real da pessoa e atualizada. Esse documento é imprescindível. Quando a gente vai efetivamente concretizar a negociação, a gente precisa também de tirar uma certidão que é imprescindível, que é uma certidão negativa de ônus que o cartório de registro emite, falando que aquele imóvel não tem nenhuma dívida, que aquele imóvel não tem nenhuma pendência, que não foi colocado em nenhuma garantia. Essa certidão para a realização do negócio é imprescindível. E os documentos pessoais, que são certidões, são os documentos em si e certidões pessoais simples, né? Nas esferas aí municipal, estadual e federal. Tudo relacionado ao imóvel. Tudo relacionado ao imóvel, a matrícula e a certidão negativa de ônus, e relacionado aos proprietários. Aos proprietários. Bom, vamos lá. Eu estou casado e me divorciei, quero vender um imóvel. Quais os problemas que você já enfrentou nessa situação? A gente está conversando com pessoas que estão aí nos assistindo e querendo entender como fazem se depararem diante de alguns problemas. Quais os mais frequentes problemas você encontra na hora em que uma pessoa casada se divorcia e vai vender o imóvel? Alguns, na verdade, e assim, geralmente, eu costumo falar muito isso, Paulo, que são problemas simples, mas são problemas burocráticos, são problemas que a gente tem que enfrentar. Alguns pensam que podem ocultar o imóvel para vamos dizer assim, para um comum acordo ali na frente fazer a venda. Não há possibilidade disso, não é uma opção. As pessoas têm que, no momento da partilha, explicitar tudo o que tem. Algumas pessoas pensam ainda que vão se separar e, às vezes, não levando a matrícula ou ao registro, na hora de
separa numa boa, não tem nada de litigioso, declara-se como casada ainda para facilitar ou para ocultar algum tipo de pagamento de imposto, e não é possível também, porque o cartório exige uma certidão atualizada, e lá vai estar contando que você se separou. Então você tem que levar, são 90 dias, você falou, né? No máximo 90 dias. No máximo 90 dias. Então você tem que levar, não adianta. Algumas pessoas não querem cumprir os ritos, muitas vezes, ou, vamos dizer assim, não são bem instruídas, não completam a documentação no momento necessário para poder colocar o imóvel à venda, entendeu? Então, assim, a partilha, ela geralmente gera um pouco mais de impostos e hoje, infelizmente, são inevitáveis. A gente tem que ir até o final com a documentação. O ideal, então, é, se eu me preparo para vender um imóvel, procurar alguém que tenha o conhecimento, uma imobiliária, um corretor ou uma imobiliária que possa, então, me fornecer tudo que eu tenho que fazer antes de colocar esse imóvel à venda. Feito. Na verdade, a partilha ela tem que ser feita antes por um advogado, né? E a gente, na hora que vai começar a venda do imóvel, preparar para fazer essa venda, ter a oportunidade de conferir tudo. As pessoas têm uma tendência a achar que, não, na hora que vender eu resolvo, na hora que a pessoa comprar e me der um sinal de negócio eu resolvo. Não é muito bem por aí. Já teve alguma situação que você passou, por exemplo, nesse caso que você acabou de nos contar agora? Eu faço a venda achando que está tudo correto, tem algum problema e lá na frente, na hora de finalizar essa venda, eu enfrento um problema e posso até perder essa venda? Já aconteceu de alguém perder a venda por conta disso? Várias vezes. Na verdade, a gente não consegue concretizar a venda em si porque a gente confere tudo antes, né? Mas muitas pessoas têm a tendência, e com a propriedade advinda, ou pós uma partilha de um falecimento, ou pós uma partilha advinda de um divórcio, de achar que está tudo certo e a gente, quando vai conferir, impedir a negociação de ser feita, porque, mas está em nome desse irmão meu também, eu estou falando de um falecimento. Beleza, cadê ele para a gente poder assinar? Não, mas ele também morreu, os filhos não podem assinar. Não, gente, se um faleceu no desenrolar aí da história, aquele quinhão, aquela parte daquele herdeiro primitivo tem que ser partilhado. Mas ele morreu antes do meu pai. Ok, então se ele morreu antes do seu pai, tinha que ter contado e iria para os filhos desse herdeiro pré-morto. Então uma série de coisas já aconteceram e aí a pessoa tem aquele dissabor, tem que voltar lá atrás, resolver tudo. E eu falo muito que assim, o quão antes você puder resolver, melhor, porque como do outro lado, Paulo, tem uma pessoa que é o comprador, a gente tem obrigação legal e pela profissão, pela ética e pelo conhecimento, de assessorar as duas partes. O comprador, antes de assinar o contrato, ele quer ver tudo. E se ele percebe algum imbróglio, se ele percebe alguma incorreção, ele vai colocar defeito naquilo ali, obviamente. Você não compraria um imóvel que você não tivesse com as pessoas prontas para assinar a escritura. Até porque eu posso, de uma maneira oportunista, eu tirar vantagem dessa situação. Justamente. Aí o comprador, muitas vezes, ele fala, olha, eu vou recuar, ou eu prefiro pagar menos por isso, ou então manda eles resolverem lá, depois me procura. Então, assim, e às vezes as pessoas, quando vão resolver um problema de 10, 15, 20 anos atrás, têm dificuldade em achar documentos, quando dá uma pendência. As pessoas que teriam que assinar à época, que estavam com tudo pronto na cabeça, estariam muito mais dispostas hoje em dia até contar essa história, até conseguir lá atrás resolver. A situação é muito mais difícil. Então, assim, nunca é bom deixar para o outro lado. Mas é importante dizer que o comprador, ele tem que ser informado de tudo. A gente está como intermediador aí legal para fazer o negócio, para esclarecer as duas partes. E o mais importante dizer, ao vendedor principalmente, quando for iniciar o processo de venda, tome as atitudes, faça antes tudo que é necessário. Ou casamento, juntando, igual você disse, né, agregando mais uma pessoa à matrícula, ou então tirando aquela pessoa ou partilhando bem. Isso é importantíssimo. Perfeito. Vamos para uma outra situação. Eu tenho um filho que mora no exterior. Esse filho resolveu vender o imóvel, ele não pode vir para cá para assinar, e ele me passou uma procuração. É tranquilo esse caminho? Sim, hoje em dia é muito mais facilitado. Nós tivemos no mercado imobiliário
às vezes parece incoerência, mas é a pura verdade. Nós tivemos uma grande evolução tecnológica aí com a pandemia, sabe? Hoje em dia, tudo que a gente precisava estar presente nos cartórios, tudo que a gente precisava de estar com muito mais burocracia no cartório, foi facilitado pela necessidade urgente ali da pandemia, e hoje em dia você consegue fazer uma procuração eletrônica, legal da mesma forma, você faz uma conferência com o escrevente, pode estar lá onde for, no Japão, no Canadá, em Londres, onde for, você consegue fazer uma procuração online, existe um sistema, igual existe o e-social, o e-título, existe o e-notariado. O e-notariado é um sistema onde todos podem se cadastrar, o tabelião ratifica aquela assinatura, tanto de uma procuração quanto até de uma escritura. Então, esse filho que mora fora hoje pode te dar uma procuração e no dia você nem o incomoda e faz a venda. Mas ele pode assinar de lá, hoje em dia, até a escritura de compra e venda. De uma maneira muito mais segura, inclusive. De uma maneira muito mais segura, tranquila, isso aí é muito bom. Hoje em dia, nós tivemos uma evolução muito grande com a parte tecnológica no mercado imobiliário. Você falou em alguns casos, com divórcio, morte, herança. Porque a gente costuma ver, sempre que tem a discussão da herança, lá na frente você tem problemas para venda de imóveis, às vezes até compra de imóveis posteriores. Como é que, nesse cenário, que cuidados eu tenho que ter na montagem do espólio, na distribuição dos bens, como é que eu tenho que fazer? Como eu disse, né? Primeiro, as pessoas, por incrível que pareça, às vezes não relatam todos os bens. Ah, mas esse eu não imaginei que precisava porque já era meu e dos meus irmãos, então tem que ter uma montagem, um monte-mor, que se fala, né? O rol de imóveis tem que ser muito bem pensado e muito bem lembrado. Se você tem aquele pedacinho daquela casa que é só da sua esposa lá no interior, dela e das irmãs, ela tem que vir para o inventário. As pessoas que são os beneficiários, os herdeiros legais, têm que ser todos também listados. Existem muitas situações, Paulo, que as pessoas, elas não... Ah, beleza, eu tinha 3 irmãos, faleceu um há 5 anos atrás. Hoje meu pai faleceu, só eu e meu irmão. Eu preciso de lembrar que aquele irmão pré-morto, ele tem que fazer parte aqui, se ele tinha algum herdeiro, né? Lembrando que a linha sucessória é muito clara. Descendente, se a pessoa faleceu, todos os descendentes são beneficiários. Se ela não tinha descendentes, ascendente, pai e mãe, ou laterais, que são esposa, e aí, se não havia, vão para os sobrinhos, uma série de coisas. Então é descendente, ascendente e lateral. Tem que estar todo mundo dito. E depois de tudo pronto, lembrar o que nós falamos aqui o tempo todo, que é publicar isso na matrícula do imóvel. É a questão central sempre informar tudo à matrícula. Tudo à matrícula. Que é a segurança que você tem. Sim. Tem facilitado esse processo? De um tempo para cá, nós temos facilitado esse processo. Você citou, por exemplo, que da pandemia para cá algumas abreviações de processos foram feitas. Tem facilitado? E o que mais poderia ter que facilitasse a compreensão de compradores, vendedores e do setor imobiliário? Ótima pergunta. Tem facilitado sim, né? Como eu disse, hoje em dia não há necessidade de um processo no fórum, não há necessidade de uma coisa tão burocrática. Agora, o que mais poderia ter como facilidade? Eu acho que hoje em dia, Paulo, falta um pouco de clareza e unicidade, vamos dizer assim, no que realmente é necessário em relação às certidões pessoais. Eu estou no mercado há 28 anos, a gente sabe que, infelizmente, existem cartórios que exigem um pouco mais do que os outros em relação às certidões. Por exemplo, o que eu estou dizendo? A gente sabe que as certidões importantes, básicas e imprescindíveis são algumas e poucas. Receita Federal, Justiça Estadual, certidão da Prefeitura, algumas certidões simples. Mas tem cartórios que pedem certidões assim que não tem nada a ver. Então existe, onde que eu estou querendo chegar? Existe uma discussão grande e uma discussão antiga que qualquer dívida, qualquer vamos dizer assim, impedimento que o imóvel tenha,
ele tem que estar na matrícula do imóvel. O credor, o fórum, o juiz daquele processo tem que mandar isso para a matrícula. A gente, corretor de imóveis, profissionais que fazemos as negociações, a gente não tem essa segurança ainda de pegar uma matrícula, tirar aquela certidão de ônus, ver que está limpa, que não tem nada e partir para o negócio de consciência tranquila. A gente tem que ficar correndo atrás de completar informações que deveriam e poderiam estar listadas na matrícula com documentos acessórios. Aí um comprador vem e fala assim, não, eu quero uma certidão criminal. O outro, eu quero uma certidão vamos dizer, de justiça do trabalho, disso, daquilo. E algumas nem são tão... justiça do trabalho, sim, mas algumas nem são imprescindíveis e a gente tem que cumprir com cada comprador ou com cada cartório uma exigência diferente. Então, acho que os órgãos competentes deveriam ter uma atenção especial de ratificar tudo isso. A gente fala, está à luz da matrícula? Aquilo ali tem que ser cumprido, limpo e observado. Não está na matrícula? Ô amigo, era para estar, eu comprei de boa fé. Infelizmente não estava lá. Justamente. Nós estamos chegando na reta final e sempre que está na reta final, o que a gente pede para quem vem conversar conosco é que se lembre de alguma história marcante. Pode ser curiosa, pode ser engraçada, mas que marcou a tua carreira nesse tempo que você está envolvido aí com compra, venda, com mercado imobiliário. Um caso do mercado, que não precisa ser um caso técnico, né? Não, um caso que você sempre que você se lembra dele, você fala, esse marcou a minha história na minha vida dentro do mercado imobiliário. Na minha situação é até fácil de lembrar um caso. A gente brinca que já aconteceu de tudo na imobiliária. E quando acontece um novo, muitas vezes a gente fala assim, esse é o capítulo 1. O capítulo 1 ele já foi alterado algumas vezes, porque sempre existem casos inusitados. Mas uma coisa marcante que aconteceu na minha vida, por exemplo, dentro do mercado imobiliário, e é um caso pessoal, mas talvez seja interessante saber. Por exemplo, a minha esposa, eu a conheci comprando um imóvel na minha empresa, né? Há 23 anos atrás, um dia do nada, minha corretora chegou com a minha sogra, que eu não a conheci, comprando um imóvel, e foi uma negociação difícil, foi uma negociação de uma permuta, onde ela deu o imóvel como parte de pagamento para uma construtora, e naquela época, há 23 anos atrás, não existia nada eletrônico, não tinha como assinar, ela era do interior, lá de João Molevade, e houve a necessidade de ir a João Molevade para assinar o contrato. Você vê, hoje em dia isso é impensado. Mas eu falei, vou, sem problema nenhum, e fomos. E é um caso interessante até porque foi uma venda em parceria na Netmóveis. Então eu tinha cliente e o imóvel estava cadastrado na Netmóveis, na empresa de um amigo, que é o Antônio Xavier. E fomos os dois juntos lá a João Molevade. A minha sogra pediu, a minha filha pode vir com vocês de carona, porque ela já teria que vir para cá hoje, eu nunca tinha visto, nem conhecido, nem nada. E fomos os três. E chegou lá, fomos conversando e entendendo e batendo papo, e inexplicavelmente a filha quis voltar, ela não quis ficar lá não. Eu falei, gente, mas por que ela está voltando? E ali começou ela não quis porque ela quis continuar na conversa, no conhecimento, voltamos. E daí 21 dias, não é 21 meses, daí 21 dias eu marquei meu casamento. 21 dias depois de conhecê-la? 21 dias depois de conhecê-la e estou casado há 23 anos. Nesse dia, então, que você foi fazer uma venda de um imóvel, você acabou... E essa negociação, como eu disse, porque é muito ligado no mercado, foi uma negociação arrastada e algumas vezes ela brinca comigo, e minha sogra, enquanto viva, brincava também, falou, não, mas... será que eu fiz um bom negócio? Aquela negociação foi cara, foi isso, foi aquilo. Eu falo assim, será que eu fiz um bom negócio? Ela brinca, né? Que foi uma comissão muito cara, foi uma comissão muito barata e estou aí até hoje, né? Muito feliz, graças a Deus, vivendo o fruto dessa venda. Então, isso aconteceu por causa do mercado imobiliário. E o Antônio Xavier brinca que é padrinho desse casamento, né? Porque estava com você no dia que você foi pra lá. O imóvel era dele, né? Então ele fala que eu devo a vida a ele, né? Então, é uma situação aí que aconteceu no mercado, mas fora essa,
e com clientes normais, todo dia tem uma história nova, todo dia a gente vai aprendendo e resolvendo, né, se dispondo a resolver tudo que é necessário. Arthur Orlando, da Coração Eucarístico Net Imóveis, conversou conosco. Muito obrigado por essa prosa aqui no Ponto Imobiliário. Eu que agradeço, sigo à disposição de vocês. Bom, estamos terminando por aqui. E se você gostou desse conteúdo, você sabe, siga a Net Imóveis, siga a CDL FM nas suas redes sociais e vai lá no YouTube, se inscreve no canal, porque você vai acompanhando todos os episódios do Ponto Imobiliário. A gente volta com o próximo episódio do Ponto Imobiliário e, é claro, conta com a sua companhia. Até lá.